Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Olha, eu preciso primeiramente falar alguma coisa aqui, uma coisa para vocês. Eu vou confessar o pecado. Não tive fé suficiente para acreditar que vocês iam vir tudo nessa beca. De terno. Vocês falaram que ia vir e vieram mesmo. Glória. Hoje é poder total. Bênção. Eu não acreditei, podia ter vindo também. Olha o Marcos, gente. Benção, irmãos. Para quem iniciou o pequeno grupo essa semana, sabe aí a abordagem do tema que nós trabalhamos. A gente começou uma abordagem aí do Antigo Testamento. E hoje, o tema que eu quero trabalhar com vocês é do Éden à cruz. A redenção de Cristo. Irmãos, voltar lá ao começo de tudo exige de nós uma atenção para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender o que Deus está querendo dizer conosco, né, do princípio ao fim. E quando nós pegamos Gênesis 1, 2, a gente está pegando 2 capítulos onde Deus cria tudo de forma perfeita. Absolutamente tudo. Um mundo cheio de beleza, um mundo cheio de vida, um mundo cheio de ordem. Ele coloca Adão, Eva no Éden e dá uma missão para os dois: viver em comunhão com Ele, cuidar da criação e refletir a sua glória, o privilégio que eles tiveram. Pensa nisso. Tudo que eles precisavam estava ali, estava disponível para eles. Estava ali, nas mãos de Deus, nas mãos do Criador, nas mãos do Pai. Mas aí, acho que todo mundo já sabe o enredo. O que aconteceu? O pecado entra. O pecado ele entra, a criação ela é quebrada e o Éden é perdido. Aí a história que começou perfeita vira um caos. Né? Tudo aquilo que foi planejado vira um caos. Só que a gente precisa se atentar. Por quê? Porque em todo o tempo o Éden está apontando para a cruz. O Éden ele aponta para a cruz e a cruz nos leva de volta ao que Deus sempre quis de nós. Ao que Deus sempre planejou. Deus nunca perdeu o controle sobre nada. O plano sempre foi trazer de volta cada um de nós ao jardim. Pela cruz. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. O projeto dele era esse o tempo todo. Era apontar para o Cristo, para a perfeição. E hoje a gente vai falar sobre isso. De como Deus, em sua graça, tomou a história, tornou a história da queda e transformou isso totalmente em redenção. Amém? E no princípio Deus cria tudo, perfeito. Né? Lá em Gênesis 1, 31 diz, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E tudo havia ficado muito bom. Então imagine, irmãos, um mundo sem culpa, sem medo, sem dor.
tudo que a gente gosta, né? Tudo que a gente gostaria de ter. Adão e Eva vivendo em comunhão perfeita com Deus. Mas aí veio o pecado. Deus deu uma ordem. Qual foi essa ordem? Não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que eles fizeram? Patinaram, escorregaram na goiaba velha. Patinaram. Confiaram mais na própria vontade do que na palavra de Deus. Naquilo que Deus tinha falado para com cada um deles. Falou, virou ali, não coma. Não coma. E o resultado? Qual foi o resultado disso? Gênesis 3:33. Por isso, o Senhor, Deus, o expulsou do jardim do Éden. Resultado, eles foram expulsos, retirados do jardim. E lá em Gênesis 1:2, é impressionante porque a gente se depara com uma história tão linda, tão perfeita. Deus cria todas as coisas, cria o homem, cria a mulher. Aí, de repente, vem o pecado, vem a queda. Por quê? Porque eles confiaram mais na própria vontade. Porque eles confiaram mais em si próprios do que naquilo que o Senhor tinha simplesmente falado, colocado. O fruto deveria simbolizar a obediência. O fruto, ele deveria ter essa simbologia da obediência, mas virou um símbolo de desobediência. Adão e Eva quebraram a comunhão com Deus, o contato direto, o contato pessoal. Imagina, irmãos, Jesus caminhando no Éden, porque nunca ninguém viu Deus, né? Então era Jesus ali. Jesus caminhava no Éden com eles. O Deus encarnado que veio ao mundo. Era privilégio que esses dois tinham. Porém, eles foram expulsos, eles foram retirados. E agora pensem nisso, irmãos. O Éden, ele foi perdido, não porque Deus falhou. Deus não falhou. Mas foi porque o ser humano escolheu confiar mais em si mesmo do que naquilo que Deus direcionou para cada um. Ou para eles, no caso. A gente sente os efeitos disso até hoje. Isso reflete até hoje. Sabe aquele vazio que nada parece preencher, que muitos ficam buscando preencher com outras coisas, aquele sentimento de que algo está faltando? Isso é saudade do Éden. É saudade da presença de Deus. As pessoas buscam completar os seus vazios de algo que aconteceu lá atrás, e esse vazio, ele só é preenchido quando essas pessoas, homens e mulheres, têm um contato direto com o Eterno. A partir do chamamento onde Deus fala, vem filho meu, estou te chamando para o meu lado, estou te chamando. Aí aonde a gente consegue esse contato novamente? Aonde que nós começamos ou voltamos a acessar esse contato? Através de uma ponte. Cristo, o Redentor, que reconstruiu a ponte de acesso ao Deus eterno.
Mas Deus, em sua misericórdia, olhou lá para o Éden e não nos deixou perdido. Ele já tinha um plano, ele é perfeito. Lá em Gênesis 3,15, ele promete que um descendente de mulher esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esse descendente? Jesus. Fala comigo, Jesus. É Jesus. O Gênesis está apontando para o Filho, para o Cristo ressurreto. E isso é um privilégio. Esse descendente é Jesus. Lá em 1 Coríntios 15:45 diz, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Ouçam isso, irmãos. O primeiro Adão trouxe morte. O último Adão trouxe o quê? Vida. Vida. E se hoje temos vida, foi porque Jesus nos permitiu isso. E isso é um privilégio, é motivo de realmente nós levantarmos as nossas mãos e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Lá no Éden, o fruto trouxe a separação. Mas lá na cruz, Jesus, o verdadeiro fruto da vida, nos trouxe reconciliação. E hoje nós somos reconciliados com Ele, porque um dia Ele disse, lá em João 19:30 está escrito, está consumado. Está consumado. Quando Jesus declarou isso, Ele estava dizendo, o preço foi pago. A distância foi vencida. O caminho de volta para Deus está aberto. Jesus, Ele pegou a queda do Éden e transformou numa ponte de redenção. E essa ponte de redenção, hoje nos permite estar sentado aqui como filhos e filhas de Deus, reunidos como corpo e família. E isso é um privilégio enorme, irmãos, que nós não valorizamos. Não valorizamos. Não valorizamos. E aí, de repente, a nova criação e a comunhão com Deus, ela é totalmente restaurada. Ela é totalmente restaurada. Agora ouçam isso, irmãos, com atenção. De verdade, a obra de Jesus não só consertou o que o pecado destruiu, mas trouxe algo muito maior que isso. Lá em 2 Coríntios 5:17, abra aí enquanto eu tomo água. Para quem está filmando, desculpa, Deus sei. Lá em 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou, em algumas versões, e eis que surgiram coisas novas. Então preste atenção, se você está em Cristo, você já faz parte dessa nova criação. Se você já está com a tua vida entregue, derramada aos pés da cruz, você já faz
parte dessa nova criação. Você já faz parte. Você já não é mais um homem natural, que não compreende. Às vezes pode ser, já não é mais um homem carnal, desculpa. Já pode ser ali um homem natural ou um homem espiritual. O natural, ele tem Deus na sua vida, mas não vive conforme a vontade do Espírito que guia ali ele. Ele não tem sensibilidade para entender. Agora, o homem espiritual, ele vive por aquilo que o Espírito transmite e fala com ele. O homem carnal está destinado ao inferno. E ponto. Enquanto a vida não estiver prostrada na cruz, não estiver no Cristo, não tem como ser parte, fazer parte dessa nova criação. E isso é só o começo. É só o começo. Parece que a história é longa, né? Mas é só o começo. Porque lá em Apocalipse 21, a Bíblia nos dá um vislumbre do fim da história. Apocalipse 21, 13. Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com as quais ele viverá. Olha o privilégio. Percebam que a história que começou com Deus habitando com a humanidade, lá no Éden, agora vai terminar com Deus habitando conosco no novo céu e na nova terra. Amém, irmãos? Aleluia! Eu particularmente vivo ansioso por esse dia. Uma ansiedade boa. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, volta logo. Vem logo. Não, eu quero ter filho primeiro. Não, eu quero casar. Eu preciso casar. Não, Jesus, volta. Quem não casou, não casa, volta. Brincadeira, irmãos. Que Deus prepare o marido e a esposa para você que você está procurando e os filhos estão desejados. Amém, recebo. Então, irmãos, é o seguinte, a redenção em Cristo não é só para nos levar de volta ao que tínhamos lá no Éden, mas é para nos transformar em algo maior, para nos transformar na nova criação, restaurados, para viver com Deus para sempre. Porque esse era o projeto o tempo inteiro. Nós precisamos entender, olhar para Deus. A Bíblia diz que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Deus tem um mapa estabelecido, Ele é soberano. Ele é soberano. E quando nós olhamos, às vezes com um olhar de desastre, olha o desastre que foi esse negócio. Deus já estava apontando para a redenção. Deus já estava apontando, já tinha um plano, já havia um projeto para nos levar para estar com Ele. Simplesmente com Ele. E enquanto isso não acontece, a gente já é chamado para viver uma prévia do que está por vir. Uma prévia do que está por vir. Isso significa refletir a glória de Deus no jeito que a gente vive, testemunhando, glorificando a Deus com a nossa própria vida, na forma com que nós tratamos os outros, no jeito que a gente fala, no jeito que nós levamos a vida, tudo. Porque em tudo e todas as coisas é o Senhor que precisa ser glorificado. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E a redenção em Cristo, ela não é sobre o que Ele fez por nós, é sobre o que Ele está fazendo em nós. Ele está fazendo em nós, Ele está agindo em nós, Ele está se movendo em nós e através de nós. Porque a partir do momento que somos chamados de filhos e filhas, estamos aqui para literalmente sermos parecidos com Ele. Porque o DNA do Pai hoje está em mim e está em você. Somos parte disso. Somos parte. No Éden, o Éden, ele foi perdido. Mas Deus não desistiu de nós. Jesus, ele veio como o último Adão para nos trazer de volta. Jesus simplesmente morreu numa cruz, e hoje nós vamos nos lembrar disso com muito temor. Porque foi sacrificado por mim e por você. Se você não consegue sentir isso no teu peito, tem alguma coisa de errado. O fruto que trouxe a separação lá no Éden foi substituído pelo fruto da cruz, que nos trouxe vida. E é por isso que nós estamos aqui. Lembre-se disso, que você respira. Porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Porque a graça salvadora de Deus nos alcançou. A cruz não foi apenas um plano de última hora. Entenda isso. Sempre foi o plano de Deus nos trazer, nos levar de volta para Ele. Agora pensem nisso. Será que a gente está vivendo à altura dessa verdade? Será que estamos vivendo como quem foi redimido? Ou como quem já faz parte dessa nova criação? Deus nos chama para sermos testemunhas da redenção de Cristo. Hoje, aqui, agora. Aqui, agora. Quem é velho lembra. Aqui, agora. É hoje, irmãos. É hoje que nós precisamos. Então vivam, irmãos, como quem sabe que o final já está garantido. Não tenha medos. Se você tem medos a respeito do amanhã, é porque literalmente você não tem certeza de quem você é. E essa certeza precisa estar cravada na nossa mente e coração. A certeza de que eu sou filho e você é filha, de que nós somos filhos de Deus. Não podemos viver com essa incerteza. Será? Não há essa possibilidade. Ou não deveria. Porque quando Deus nos chama, Ele olha para nós, é Ele quem nos constrange. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, é o Espírito de Deus. Quem te constrange, quem te convence daquilo que você é, da sua identidade. E a nossa identidade está no Filho, está em Deus, está no Cristo, a qual estendeu essa ponte de acesso novamente. E irmãos, de verdade,
O Senhor está nos convidando para uma nova comunhão, agora e para sempre. Quando a gente estiver face a face com Deus, não precisaremos mais do pão da ceia, né, Ellen? Gravei na memória a sua frase do PG. Não precisaremos mais do pão da ceia, do vinho, do batismo, ou mesmo da Bíblia. Porque estamos com o próprio Verbo, estaremos com o próprio Verbo, com a palavra encarnada, com Deus vivo, tendo uma relação interpessoal com Ele. A palavra eterna. Se relacione com Ele hoje, com a convicção, e entrega total. Porque é esse relacionamento que precisamos ter, porque é a única coisa que a gente vai continuar tendo com Ele. É relacionamento. É relacionamento. E Deus tem nos incomodado tanto, irmãos, pelo menos uma turma específica, sobre o quão pouco a gente tem se relacionado com Deus, orado, clamado. Precisamos ser mais intensos nas nossas relações com Deus, como família, como igreja, como corpo. Porque é a única coisa que a gente vai continuar fazendo a partir do momento que a gente estiver lá com Deus. Se for ter outras coisas, não sei. Para mim não é importante saber se o novo céu, a nova terra vai ser aqui, se vai ser em outro lugar, não quero saber. Escatologia, beleza, diga aí o que você diz, o que você sabe a respeito, porque a única coisa que eu quero ter no meu coração, com certeza, é que lá estarei com Ele. Você quer saber, quer entender? Estuda. Pega a escatologia, vai entender o Apocalipse. Teorias. A única certeza que eu quero ter, irmãos, é que lá estarei com Ele. E anseio por isso como nunca. Amém, irmãos? Então, viva uma vida completa em Deus, lembrando-se sempre que o Éden não foi um erro, e que a ponte foi restaurada através do Filho, e hoje nós vamos nos lembrar, durante a ceia, desse sacrifício, que nos salvou, que nos tirou do lamaçal. A banda pode voltar? Que nos tirou do lamaçal, que nos resgatou do inferno. E eu queria orar com você e por você essa noite. E na sequência eu já vou passar a palavra para o Guilherme ministrar a Santa Ceia. Pode diminuir as luzes, podem ficar de pé no lugar de vocês. E eu queria te convidar a você ficar à vontade, se quiser se ajoelhar, ficar sem... Na verdade, fica do jeito que você quiser aí. Só fala com Deus. Abra o seu coração para Deus. Reflita sobre o quanto você tem dedicado a sua vida a Ele. Agradeça pela salvação, pela graça salvadora que te alcançou, que nos alcançou. Agradeça por essa ponte ter sido restaurada através do Filho. Tenha um coração grato e disposto a obedecer. Tenha um coração grato e disposto a sacrificar. Tenha um coração grato e disposto a se entregar completamente à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Jesus. Obrigado porque
o Teu amor nos alcançou. O Senhor nos gerou em nós vida novamente. O Senhor nos tirou do lamaçal, nos tirou do vale da sombra e da morte, nos trouxe para a vida, trouxe fôlego, refrigério. E eu quero declarar essa noite, Pai, a nossa gratidão, o nosso amor por Ti, a nossa vida, Deus, queremos entregar a Ti essa noite.